Olá, o meu nome é Mariana Herculano. Eu vou estar apresentando aqui para vocês o meu trabalho Harry Potter Científico, um RPG para ensino de Química e Magia. Esse é um recorte da pesquisa que eu fiz para o meu trabalho de conclusão de curso, feito sob orientação do professor Marlon Soares. Para começar, o que é RPG? Essa sigla é uma abreviação de Role Playing Game, que significa um jogo de interpretação de papéis. Que a gente vai ter um participante responsável por um personagem que vive uma determinada história que é contada pelo narrador. E esse é o tripé do funcionamento do RPG. A gente tem um narrador, que é denominado como mestre, tendo a função de estar contando a história, de estar contextualizando os participantes do cenário, do sistema de regras, do objetivo, do funcionamento do jogo. A gente tem a aventura, que é a nossa história, a narração do mestre, que é o contexto histórico que os nossos personagens vão estar vivendo. E tem o personagem, que são os jogadores, responsável por estar vivendo aquela história, e cada jogador ele vai ter que imaginar como é que o seu personagem vai estar reagindo em determinadas situações, de acordo com o proposto pelo mestre. Então, na hora da gente estar aplicando um jogo com a função pedagógica, a gente tem que ter o cuidado do equilíbrio entre as funções. Se a gente for colocar um jogo por fim em si mesmo, executando somente a função lúdica, sem a parte pedagógica, a gente vai ter um jogo no sentido estricto. Mas se a gente for buscar somente um desenvolvimento de habilidades com preocupação restrita ao conteúdo, a gente vai ter somente um material pedagógico. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre as duas funções para estar tendo um jogo pedagógico. Então, o RPG, com esse sistema de regras adaptado ao contexto e objetivo da narração, toda essa atualização do funcionamento do jogo, a gente vai ter uma atividade lúdica, equilibrada com a função educativa, tendo um jogo pedagógico para ensinar conceitos de química. Então, para minha metodologia, eu começo com a caracterização. Essa pesquisa ela é caracterizada como pesquisa qualitativa, com enfoque em estudo de caso, e o RPG aplicado, ele se caracteriza como uma mistura de storyteller e live action. Ele é storyteller por ser um cenário conhecido e pré-definido, e live action porque vai estar tendo essa demanda dos alunos estarem atuando como estudantes. Então, ele vai estar interpretando essa atuação. E a construção do RPG foi dividida em algumas partes. Então, primeiro a gente estabeleceu a aventura e o objetivo. Com isso pronto, a gente estabeleceu o cenário, o contexto, a distinção entre os jogadores e criamos alguns desafios, problemas para estar atingindo o objetivo. Então, de acordo com esses desafios, problemas, a gente selecionou os feitiços da literatura e organizou um grimório, que é um livro de orientações, um guia para os bruxos. E depois disso, a gente fez o teste de seleção de casas, que é separar os alunos de acordo com seus gostos e aptidões, são as distinções entre os jogadores. A aventura, então, é esse momento que a gente contextualizou sobre a história da bruxaria, das práticas antigas até o momento de ser considerado heresia, até a sua queda do mundo da credibilidade. Então, depois de tudo o que aconteceu, a gente tem a bruxaria como algo místico, algo que não existe. E aí o contexto do RPG veio aí para estar reformulando esse conceito de bruxaria, explicando a magia, que ela é uma prática de
está interferindo em alguns acontecimentos da natureza de acordo com um princípio oculto. E aí, esse princípio oculto na nossa discussão foi a química. Então, o objetivo da narração é estar se formando como um bruxo químico, discutindo esse princípio oculto e místico da magia com conhecimento de metodologia científica, voltando com a bruxaria para o reino da credibilidade. O cenário. O cenário criado, ele foi feito com base no NUPEC, da UFG. Então, a gente criou ali a Escola de Magia e Bruxaria Química do NUPEC, que é uma escola com 5 tipos de pesquisa, experimentações diferentes, de acordo ali com os laboratórios do núcleo de pesquisa. E essa escola é um lugar para a gente estar desenvolvendo a nossa magia, podendo aplicar ela quimicamente no mundo, podendo estar discutindo a diferença entre uma poção de cura e um remédio, conceitos, teorias para feitiços e poções. As casas foram feitas com base nos laboratórios do núcleo de pesquisa e aplicação e coleta de dados do jogo. A gente aplicou de forma contínua em 2 turmas do ensino superior na disciplina de didática. Uma turma no período integral e uma turma do turno da noite. O jogo ele foi dividido em 2 momentos. Primeiro, a seleção de casas, a contextualização da história da bruxaria, e esse trabalho está discutindo os feitiços, juntando a magia e as aulas de feitiços, e depois com os desafios propostos para eles estarem se formando como bruxos químicos. E a coleta de dados, toda essa aplicação de jogo, ela foi filmada e gravada, e a partir dessa transcrição a gente analisou os documentos, vendo as peculiaridades que mais repetiam, usando análise de conteúdo. Então, analisando as transcrições, nossos documentos, a gente montou 4 categorias de análise, sendo elas intervenção do professor, divertimento, discussão conceitual e resolução dos desafios. Para esse trabalho aqui, eu recortei essa terceira categoria, que é a discussão conceitual, que é uma avaliação de como os alunos fizeram essa conexão da bruxaria com a química. Então, por exemplo, discutindo o feitiço Wingardium Leviosa, que é um feitiço que faz os objetos se levitarem. No extrato, o aluno 1, ele tentou justificar essa ação do feitiço como uma alteração da gravidade no ar, que a gente condensa o ar em uma região, para essa densidade ficar maior, e assim os objetos conseguem flutuar. Também teve uma discussão do feitiço Impervious, que é um feitiço que faz com que um objeto, o alvo encantado, se torne impermeável e comece a repelir toda a água nele. E aí o aluno 10, ele tentou justificar, pensando na proposta de alterar a geometria desse objeto, para ele se adaptar ao meio em que pudesse ser apolar ou polar, dependendo do que entrar em contato. Então, ele foi um pouco além, não só repelindo a água, repelindo solventes orgânicos, por exemplo. E além dessas soluções com os conceitos que eles já são familiarizados, a gente também teve umas justificativas com base em associações. No feitiço Engorgio, que é o feitiço que faz com que objetos ou partes do corpo atingidas, enfim, aumente de tamanho. O aluno 6, ele tentou justificar de acordo com um personagem de história em quadrinho, o vilão Cripto, que tem o poder de aumentar a produção de qualquer coisa dentro dele, acelerando as reações e o metabolismo para aumentar os hormônios dentro do corpo dele. Então, a gente não teve uma especificação dos conceitos. A gente deixou os alunos livres para tentar interpretar esse funcionamento dos feitiços de acordo com o conceito que eles são mais familiarizados. E essa tentativa de resgatar esses conceitos científicos, diferentes daqueles discutidos no curso de Química,
é uma oportunidade de estar trabalhando com o conhecimento que o aluno traz consigo. Então, a gente observa as suas vivências, o quanto que isso interfere na forma com que ele discute os conceitos, evoluindo suas definições, sua conceituação, de acordo com as relações em que ele tá, com que ele vive. Então, a gente tendo essas informações sobre a experiência do aluno, a gente consegue estar melhorando essas metodologias, materiais didáticos, para estar inserindo melhor na zona de conhecimento do aluno. Então, as minhas conclusões. Entendendo a bruxaria como uma ação que tenta influenciar na transformação da matéria por meio de um princípio oculto, a gente, discutindo feitiços, a gente pode dizer que esse princípio oculto é a química. Então, a gente consegue explicar os feitiços de acordo com as leis da física, todas as leis de química que a gente aprende. E com esse RPG de finalidade estabelecida, o objetivo fixo, que é formar-se como bruxo químico, a gente cumpriu com o objetivo da pesquisa, que era estar aplicando esse RPG como um jogo pedagógico, e a gente cumpriu com o objetivo da narração também, validada pela essa construção do pensamento de feitiço químico. Mal feito, feito. Essas aqui foram as referências que eu usei. E obrigada.